Escolhi para este dia da Reforma a leitura no livro de Isaías, a partir do versículo 54 e versículos 1 a 5. Canta alegremente ao estéril que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Por imperativo e desejo dos reformadores do século XVI, a Igreja Reformada deverá procurar em cada momento da história os caminhos da atualização. Não se trata aqui de considerar esta atualização com um sentido de imediatismo, com a caducidade que é inerente àquilo que, por ser tão atual, não dura mais do que um curto espaço de tempo. Não se trata do sentido do atual que morre, deixando de o ser, trucidado pela roda do tempo. O atual como sendo o que não tem futuro. Os caminhos da atualização referidos devem ser os que nos colocam numa proximidade com o sentido do tempo, com o sentido da história. Ao recordarmos hoje o aniversário da Reforma e ao mesmo tempo o aniversário da EPP, não nos move um mero interesse arqueológico de restituição factual desses dois acontecimentos, um deles, por certo, importante à escala mundial, outro importante à nossa escala, mas tão só descobrir e perspectivar o futuro. Por outras palavras, captar o contemporâneo no atual ou descobrir o futuro no passado é a tarefa por excelência da Igreja Reformada que nós somos. Neste dia de aniversário da Reforma e da EPP, não somos, portanto, chamados à celebração da efeméride, mas à reflexão e à ação. Somos desafiados a ler o presente à luz da Palavra de Deus e a assumirmos-nos cada vez mais como fazedores de um futuro diferente daquele que se vem vislumbrando muitas vezes como o lugar da morte e da destruição. Hoje importa refletir o presente e perspectivar o futuro, tendo perante nós um passado ao mesmo tempo profícuo e dramático, pacífico e violento, criativo e destrutivo. O desafio de hoje é ainda o de refletir de modo a inverter as tendências destrutivas e por vezes aterradoras que, vividas no presente, nos colocam no advento de um futuro assustador. Por outras palavras, importa agora apontar caminhos e definir projetos, ser mais determinados e zelosos, levar mais a sério a Palavra de Deus e a Igreja neste tempo de pandemia. Não se deixar desfalecer e empenhar-se ainda mais no trabalho de Deus, no trabalho de fazer humanidade.
Neste sentido, gostaria de chamar a vossa atenção para o livro do profeta Isaías, no versículo 2 do capítulo 54. Trata-se de um versículo cuja tônica acentua o campo de ação e de inserção dos nossos projetos. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Não somos assim colocados perante a tarefa da transcendência, mas perante a tarefa da história. O texto chama a nossa atenção para o tempo e não para a eternidade. Coloca-nos no aqui e no agora da nossa vida. Estando como estamos em face da profecia, esta é, pois, uma indicação divina, a saber, a indicação de Deus. Vai no sentido de nos devolver à atualidade para que nela realizemos a nossa ação. Assim, a ação produzida através do movimento reformador respondeu e deve continuar a responder ao cumprimento desta profecia. O trabalho evangelizador, desvirtuado pela Igreja que não atende ao apelo do Senhor, desviando-se para interesses menos próprios e antagónicos ao Evangelho, carece, à semelhança do que aconteceu no passado que hoje evocamos, de uma interpretação dos factos, com vista à descoberta do sentido da Palavra de Deus num tempo tão exigente quanto aquele que agora experimentamos. Na expressão amplia o lugar da tua tenda, encontramos não a indicação do alargamento quantitativo, mas a ação de tornar cada vez mais visível a presença de Deus no mundo. Presença que se oculta por detrás da hipocrisia do faz de conta e dos interesses subordinados à materialidade e ao desejo de poder. A presença de Deus sempre se faz presente nos que, à semelhança dos reformadores, afirmam e agem tenazmente em nome da verdade de Cristo, arriscando a sua vida e interesses pessoais a favor da humanidade. A tenda é no Antigo Testamento o lugar do louvor e por isso a ampliação sugerida deve também ser entendida no sentido da ampliação do nosso louvor. Ampliar a nossa tenda implica fazer com que ela não esteja à margem da atualidade do nosso mundo. Este alargamento não deve ocorrer apenas em extensão, mas também em profundidade. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, diz-nos ainda o versículo. É preciso afirmar Deus de forma visível, mas é também necessário fazer descer as nossas estacas em profundidade. Não podemos ter uma atitude de elevação sem firmarmos bem os nossos pés na terra. Quanto maior e mais alta é a tenda, mais profundas devem ir as estacas. Nem no mundo sem espírito, nem um espírito sem mundo. É aquilo que nos diz a palavra. É necessário rejeitar uma espiritualidade desenraizada, como é igualmente errado viver-se uma vida sem qualquer espiritualidade. Vivemos na condição e na situação de ser minoria. Por vezes somos tentados pelo pecado da maioria. Gostaríamos de ser muitos mais. Recordamos com saudade o tempo em que a nossa expressão visível era, apesar de tudo, mais confortável. Mas a Bíblia mostra-nos em muitos momentos que os que permanecem em fidelidade a Deus nos momentos difíceis da história foram e serão sempre mais minoritários.
Digo isto não para que fiquemos tranquilos, mas para que nos preocupemos mais ainda com a responsabilidade que nós temos perante Deus. Neste tempo e no espaço que estamos a viver. Somos chamados a alargar o espaço da tenda. Isto não significa ocupar o lugar dos outros, nem tampouco quer dizer que somos chamados a expressar uma certa exterioridade, tantas vezes esvaziada de conteúdos e assenta em pressupostos insidiosamente triunfalistas. Alargar o espaço da tenda é manifestar clara e inequivocamente a nossa fé em Deus. É viver a fé de uma forma própria, autêntica, e tal só se torna possível no momento em que fizermos fundações sólidas. Quer dizer, as estacas devem mergulhar fundo. A fé não pode perder de vista a realidade circundante. Encontram-se nesta passagem todos os desafios que se colocam como tarefa a favor da visibilidade de Deus e da sua palavra. Contra o chamado evangelismo do gueto e a favor de um protestantismo ecuménico, culturalmente assumido e convicto dos seus valores teológicos e históricos. A cultura é o esforço para tornar contemporâneo o que é antigo. E esta é uma tarefa que nos cabe a nós, homens e mulheres da Igreja Reformada. Contra um evangelismo da irracionalidade e a favor da aceitação de homens e mulheres não divorciados da realidade, mas capazes de nela se inserirem, comunicando com ela e concorrendo para a sua renovação. Contra ainda o obscurantismo moral e religioso, daqueles que estão convencidos de que o mundo não é uma processualidade, daqueles que estão convencidos que detêm a verdade, daqueles que, em nome dessa mesma verdade, praticam crimes hediondos. Precisamos, como reformados, crer e querer. Fazer com que neste mundo a prevalência da palavra de Deus seja um momento de humanidade, de encontro, de concórdia, de harmonia. Somos ainda a favor da marcação da presença pela força das ideias, não pela força das armas, nem pela força dos sabres, mas pela força das ideias, mantendo sempre o princípio do livre exame das Escrituras, numa pesquisa constante desta palavra que para nós e para os reformadores é o denominador comum da fé. Amém.